Quando o Mario volta a Nova York pelo cano, ele sai direto na superfície, mas o cano estava no subsolo. Como isso acontece? Esse é um exemplo de algo sem sentido no filme do Mario e foi pensando nisso que eu resolvi trazer esse vídeo com alguns mistérios e curiosidades que não fizeram muito sentido no filme do Super Mario Bros. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Nós vamos conversar sobre algumas coisas sem sentido no filme do Mario, mas também vamos falar algumas curiosidades sobre o filme. E já vamos abrir a lista com a seguinte pergunta: o que os pais do Mario e do Luigi pensaram sobre o sumiço dos filhos por vários dias? Porque depois que os dois saem do mundo real, o filme foca totalmente no reino dos cogumelos. E em nenhum momento do filme mostra o que a família deles está pensando sobre isso. E não tem como dizer que apenas um dia se passou. Afinal de contas, foi um dia com o treinamento do Mario, um dia para a viagem ao Campo de Flores, um dia para visitar os Kongs e o último dia foi o casamento do Bowser e a batalha contra ele. Seguindo essa lógica, os pais dos bigodudos devem ter ficado muito preocupados com eles. Ou então, a gente deve imaginar que o tempo no reino dos cogumelos se passe diferente do mundo real. Sendo assim, apesar de vários dias terem se passado lá no reino dos cogumelos, na Terra talvez tenham se passado somente algumas horas. E até que isso faz sentido, porque quando os irmãos saíram do mundo real, era noite, e quando eles voltam, o dia está amanhecendo. Tanto que a família deles volta a aparecer em tela e eles estão tomando café da manhã. Sendo assim, podemos presumir que os pais deles ainda achavam que eles estavam dormindo no quarto. Tudo bem, eu admito que esse pequeno detalhe não é algo assim tão sem sentido, porque provavelmente o roteirista do filme simplesmente não se importou de focar nisso e simplesmente resolveu não mostrar os pais do Mario e do Luigi e ficou por isso mesmo. Mas algo que chama muita atenção e que com certeza deixa qualquer um com uma pulguinha atrás da orelha acontece na cena em que a Peach vê o Mario pela primeira vez. Porque assim que ela o vê, ela se espanta e chama ele de humano. Isso nos faz questionar: como ela sabe que ele é um humano se ela veio parar no reino dos cogumelos quando ainda era pequena? Logo devemos imaginar que foram os Toads que ensinaram para ela que ela é uma humana. O que levanta mais uma pergunta: como os Toads sabem o que é um humano? Será que existem outros humanos no reino dos cogumelos? Ou os Toads já tiveram contato com o nosso mundo? São coisas a se pensar. E já que estávamos falando sobre a Peach, tudo que se sabe sobre ela é que ela chegou no reino dos cogumelos quando ainda era pequena e ela não sabe quem são seus pais. Afinal de contas, ela simplesmente apareceu lá pelo cano. O que nos leva à pergunta: será que ela foi parar lá por acidente? Ou foi abandonada pelos seus pais? Será que os seus pais conheciam o reino dos cogumelos e é por isso que os Toads também sabem o que são humanos? Talvez a origem da Peach seja mais explorada numa possível continuação do filme. Mas por enquanto nós ficamos apenas com os questionamentos mesmo. Agora, mudando totalmente de assunto, algo curioso sobre o filme é a breve aparição do Rei Pinguim e a sua tropa. Porque apesar de ter sido hilário ver eles querendo enfrentar o Bowser somente com a sua fúria e que não deu nem pro cheiro, fica a pergunta de como eles conseguiram um bloco de super estrela considerando que eles são extremamente fracos. Além disso, por que eles não usaram nenhum outro bloco com algum power-up para lutar contra o Bowser, já que eles tinham que proteger um item tão importante? A não ser que eles não possam usar esses tipos de item. Mas se até os Kongs podem, por que eles não? Enfim, com certeza é algo que não faz sentido nenhum. E falando em fazer sentido, apesar de muitos elementos dos jogos terem sido colocados no filme de uma maneira que faça pessoas que não são acostumadas a jogar esses jogos a entender como funciona cada um desses elementos e itens, o filme também alterou alguns pequenos detalhes e funcionamentos de alguns itens, se comparados com as maneiras que eles funcionavam nos jogos. Acredito que provavelmente para fazer mais sentido na história. Por exemplo, um dos itens que teve uma pequena alteração aqui no filme foi o traje Tanuki, porque no filme o Mario consegue voar de forma ilimitada, enquanto que nos jogos o Mario começa a perder altura depois de um curto tempo. O casco azul é outro exemplo de um item que teve alteração.
porque aqui no filme ele é bem mais explosivo que no Mario Kart, já que aqui ele até chega a destruir a pista. A própria super estrela tá super diferente aqui no filme também, porque quando os irmãos a usam, eles ficam sob o efeito dela por um bom tempo, enquanto que nos jogos ela só te dá alguns segundos de invencibilidade. E o último item que teve uma alteração foi o mini cogumelo, que aqui no filme até chega a ser menos perigoso do que nos jogos. Afinal de contas, quando o Mario usou o item aqui no filme e foi atingido pelo peteleco do Kong, ele simplesmente voltou ao seu tamanho normal. Enquanto que no jogo, se você for atingido por algo quando está sob efeito do item, você morre instantaneamente. Claro que dá pra entender porque fizeram isso aqui no filme, mas não deixa de ser uma alteração. Porém, isso nos faz pensar que talvez tenha ocorrido um pequeno erro de lógica aqui no filme. Porque lá no final do filme, a Princesa Peach dá um mini cogumelo pro Bowser. E na cena pós-créditos, nós vemos que ele está pequeno e está preso em uma gaiola. Ou seja, eles têm que tomar muito cuidado para não atingi-lo acidentalmente, senão ele vai voltar ao seu tamanho normal. E na verdade, se você pensar que ele pode simplesmente se debater contra a gaiola e voltar ao seu tamanho normal, isso faz ainda menos sentido. Outra coisa que não faz sentido é você estar vendo esse vídeo até agora e ainda não ter deixado o seu like e ter se inscrito no canal. Então não deixe de fazer isso e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada que rola por aqui. Mas agora, chega de enrolação, já sei que você já se inscreveu, já deu seu like e bora voltar pro vídeo. Algo que com certeza chama muita atenção aqui no filme e que de primeira vista não faz muito sentido é a fixação em morrer da Lumali, que, se você preferir, é a estrela azul bonitinha aqui do filme. O tempo todo ela solta frases bem deprimentes. E você pode pensar que elas foram colocadas ali no filme somente para serem engraçadas. E apesar de elas serem realmente bem engraçadas, ela tem um real motivo para agir dessa maneira. Porque, na realidade, a Lumali apareceu pela primeira vez em 2007 no jogo Super Mario Galaxy. E no jogo, a Rosalina explica que as Lumas, que é o que a Lumali é, renascem de poeira estelar após morrerem. Ou seja, a Lumali encara a morte de forma alegre, pois ela sabe que logo em seguida ela vai reviver. Mas o curioso é que mesmo tendo essa coragem toda para enfrentar a morte, a Lumali só fica causando desesperança pro pessoal ali preso junto com ela, só de pirraça mesmo. Porque se ela quisesse realmente se matar, ela simplesmente teria se jogado na lava, já que em uma cena dá até pra ver ela saindo da jaula. E já que estamos falando da Lumali, fica a dúvida também do porquê o Bowser sequestrou e prendeu ela. Claro que o filme não explica isso, mas a gente pode especular que o Bowser queria que a pequena Lumali se transformasse na super estrela para ele, já que no jogo a Lumali serve como um mercador, se transformando em itens em troca de algo. Como ela provavelmente não se transformou como ele pediu, ela foi mantida presa. Além de coisas sem sentido aqui no filme, ele também traz explicação de alguns aspectos sobre o universo do Mario. Por exemplo, por meio aqui do filme, a gente descobriu que os Dry Bones, aqueles esqueletos quase imortais, são copas que foram incinerados pelo Bowser, provavelmente em momentos em que eles o irritam. E parece que se isso não resolver, o Bowser também pune os seus soldados, colocando-os em jaulas. E por último, uma coisa que é totalmente sem sentido e que teria mudado completamente o final do filme é o fato do Bowser, tá certo? É o fato do Bowser não usar a super estrela para enfrentar o Mario e todos os outros ali na batalha no Brooklyn. Ele teve mais de uma oportunidade para usar a super estrela e se tornar invencível, mas acabou não usando o item, deixando convenientemente fácil para o Mario e para o Luigi usar contra ele. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal para não perder nada que rola por aqui. E não deixe de conferir esse outro vídeo aqui, onde eu falo sobre 8 coisas estranhas e inusitadas que ocorreram nas gravações de Titanic. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo e até mais!